Olá, meu nome é Carlos Roberto Cordeiro Santos, eu tenho 50 anos, eu sou músico da banda, formado pela banda musical União Quissamanhense. Eu aprendi música através do incentivo de um amigo e são 38 anos como músico. Meu primeiro instrumento foi um instrumento chamado saxhorn, instrumento de sopro, com pistons, e foi o que me encantou, que me trouxe para a banda. A primeira vez que eu ouvi o som de um instrumento tirado por um amigo que tocava esse instrumento aqui, que é o saxhorn. E vim para a banda, comecei a entender que tinha que estudar partitura para poder dividir, aprender a tocar as músicas dentro do tempo certo. Passei um tempo como saxhorn, fui evoluindo de instrumento para instrumento que o sonho era chegar finalmente ao instrumento que eu toco hoje, que é o saxofone, sax alto, um sax alto da família do saxofone. Para chegar até esse instrumento eu tive que ter bastante perseverança, tive que estudar bastante, aprender bastante, ter paciência. Eu passei pelo clarinete, passei pela requinta, passei pelo sax tenor, até chegar ao instrumento que eu realmente gosto de tocar. A música para mim, na minha vida, ela me influenciou de várias formas. Acalenta os dias que eu chego estressado, ela me proporcionou viagens, quando uma criança, aos 12 anos de idade, em Quissamã, sair de Quissamã para outro município, era uma viagem, era algo extraordinário. Então, nesse período de adolescência, eu viajei bastante por conta de ser músico, da banda União Quissamanhense. Conheci outros municípios dentro do estado do Rio de Janeiro. Fui um dos primeiros músicos, juntamente com mais dois colegas daqui de Quissamã, a se apresentar pela primeira vez na Sala Cecília Meirelles, juntamente com meus colegas César e Edmilson. Nós fomos para Bacaxá. E foram várias outras bandas que a gente ia participar, sempre por conta da questão de ter aprendido música. A minha participação na banda começou quando meu filho, Marcos Vinícius, que é conhecido por Timaya, começou como aluno. Então vinha eu, às vezes o pai vinha para cá assistir às aulas. Daí a gente passou a dar continuidade, frequentando em todos os eventos que a banda fazia, a gente estava junto participando. Esses concursos de banda feitos fora, a gente sempre participou, acompanhando. Até hoje, o que depender de mim para ajudar na banda, eu estou sempre presente. A garotada da banda era amigos do meu filho. E os amigos do meu filho são meus amigos também, entendeu? Então eu tinha o maior carinho pela garotada. Hoje alguns nem participam mais da banda, sabe? Mas o meu carinho continua sempre o mesmo. Quando eu fiquei grávida, o meu esposo saiu da usina. Ele era autônomo e muitas das vezes ele estava cedo em casa, na usina, onde quebrava alguma coisa lá, ele tinha que ficar até tarde, ele era pedreiro, aí caía a parede, tinha que ficar lá para ajeitar as coisas e chegava sempre à noite em casa. Então a assistência dele em casa era muito devagar. Depois que ele entrou como autônomo, ele tinha mais possibilidade de dar atenção ao filho, de dar atenção à casa, entendeu? Me ajudava em muitos afazeres de casa. Essa coisa dele ele ser músico, já foi bem depois. Em uma dessas desfiles que teve, essa coisa toda, ele me incentivou por ele mesmo para tocar o instrumento. E aí ficou até morrer. Meu esposo começou a tocar instrumento mais ou menos com
seus 58 anos. É porque o meu filho, ele já frequentava a banda desde os 6 para os 7 anos. Foi mais ou menos nessa faixa de idade. E daí ele acompanhava o meu filho, nos eventos, nas coisas que precisava, mas ele se iniciou a música mesmo bem depois. Meu nome é Marcos Vinícius Santos Souza, só que se for falar de meu nome aqui em Quissamã, até mesmo na região, muita gente não conhece, né? Pelo apelido de Tio Aia. Primeira vez que eu entrei na banda, eu entrei com 10 anos. Foi com o professor Zé Bastos, que todo mundo conhece como Zé Siri. Gente novo, não conhece nada de música, entendeu? Ele passou clave de Fá para mim. Então, quando foi pegar o instrumento, ele me deu um bombardino. E não era um instrumento que eu queria na época. Levei o instrumento para casa, tudo bem. Aí eu cheguei, meu pai muito observador, como sempre. Eu nem peguei o instrumento para soprar em casa. Do jeito que chegou, eu botei lá no cantinho e ficou. Meu pai chegou para mim e falou assim: não era isso que você queria não, né, Marcos? Aí eu falei: não. Você sabe, desde quando eu entrei na banda, na época a gente não falava trompete, falava pistão. Você sabe que a minha vontade sempre foi querer tocar pistão. Quando amanhã a gente vai lá na banda. Que ele vinha todo dia, o professor ele era de Macaé, aí tá, tudo bem. Aí eu vim na banda, trouxe o instrumento, meu pai conversou com o seu Zé. Aí o seu Zé falou: mas sargento, chama a gente de sargento, você tem pulmão, sargento. Bombardino é bom pra você. Só que na época a gente não entendia. Na época a banda tinha muito trompetista. Era Edmilson, Marcelo Passarinho, Claudinho, tinha Tadeu, Flavinho. Então, bombardino naquela época na banda, não tinha ninguém ainda. Estava fazendo um aluno para poder formar. Isso a gente só vai entender depois de certa experiência, mas na época eu não queria saber disso. Aí, deixei o instrumento na banda e fui embora. Não voltei mais na banda. O seu Zé ainda chegou ele em casa, conversar com meu pai, falou: não adianta não. Ele, quando bate o pé que não quer, não quer. Passou esse tempo, esse período de logo 1 ano, 2 anos depois, Gilmar veio assumir a banda como professor e maestro. Aí eu voltei pra banda. Meu nome é Gilmar Ferreira Gonzaga, eu tenho 58 anos e entrei na banda com 12 anos. Nessa época, a banda era a única atração musical em todas as festas que existia aqui no nosso município, na nossa comunidade. E, na verdade, Quissamã nem era um município ainda. Mas qualquer atração musical tinha que ser a banda. Não só aqui, como nós temos as co-irmãs em Macaé, Campo. Então a região toda, aqui no estado do Rio, a atração musical era banda de música. E com isso aí eu fiquei muito motivado a querer aprender música. Porque eu já tinha um irmão que tocava violão. E meu outro irmão entrou na banda antes de mim. Isso só foi me motivando cada vez mais. E o tempo foi passando, eu comecei a aprender, fui gostando cada vez mais, passei por vários instrumentos antes de tocar na banda. Clarinete, requinta, saxofone, bombardino, trompete. Então tive que aprender a clave de sol, aprender a clave de fá. Passei a tocar o trombone. Aí no trombone eu gostei muito, fui me aprimorando, era trombone de pisto. Aqui em Quissamã ninguém tocava trombone de vara, eu fui aprendendo o trombone de pisto. Com isso aí o tempo foi passando e eu
cada vez mais apaixonado pela música, muito encantado. Na época que eu comecei a tocar bailes também, comecei a namorar com meus 15 anos. Meu nome é Aurênio Belarmindo Barreto, venho de uma família humilde, como todos os músicos aqui de Quissamã, né? A minha história com a União Quissamanhense é uma história como também da maioria que hoje faz parte da União Quissamanhense. Na época eu estudava no Regina Série, e na época que eu estava formando uma banda marcial, onde os professores eram o Flavinho, né, PQD, e Menezes, que era um músico aqui da banda. E Gilmar foi fazer uma palestra junto com o seu Euclides, lá no Regina Série. Nessa palestra eu achei interessante a proposta da banda, né? Porque já que ia surgir uma banda marcial na escola, o município achou interessante fazer uma palestra também da União Quissamanhense ali. E quando o seu Euclides, que era o presidente na época, falou sobre a história da banda, e Gilmar, que na época ele estava se iniciando como professor, e quis fazer parte. E nós tínhamos, né, alguns amigos de infância, né, que amigos esses que a gente adquire antes mesmo desse processo musical, que é o Marcos Vinícius, tinha o Bebeto, tinha os meus irmãos, tinha o Alex, a Laí. Então, assim, o Timaya, né, que é meu amigo de infância, a gente veio junto, a gente conversava muito sobre música, iniciamos esse processo musical, né, juntos, e nós estamos até hoje. O Timaya é o meu maestro, meu braço direito. Através de um músico mais antigo na Lira dos Conspiradores, que foi uma das bandas que eu toquei em Macaé, um músico bem mais antigo chegou para mim e falou assim: Robertinho, a música nunca vai te deixar desamparado. Se você sair de Quissamã ou de Macaé e for para um outro estado, chegando lá você perdeu seus documentos, você não tem onde ficar, se tiver uma bandinha com uma porta aberta, você chegar, olhar, falar que você é músico, que você tocou em um lugar, você vai ser amparado, pode ter certeza. Eu fiquei com isso na minha cabeça bastante tempo, né? Eu trago isso até hoje, porque nós já fizemos isso aqui em Quissamã. Nós já amparamos colegas de fora, né, que chegaram aqui, nós trouxemos, acolhemos, né, não deixamos desamparados. Quer dizer, a música, ela cria um senso de cidadania muito grande na gente, além desse benefício de espiritualidade, de tranquilidade que ela nos proporciona. Nós temos vários amigos que hoje se destacam, Brasil afora, né, saíram daqui, músicos da banda União Quissamanhense formados aqui e se destacaram. Nós temos um amigo que é capitão do exército, Oscar, né? Foi músico criado daqui da banda de Quissamã. Ele passou toda a vida militar dele como músico, né? Até se aposentar e ir para a reserva como capitão músico, regente, regiu banda em Brasília, em todos os estados aqui do Brasil. Né? O colega Gilmar também era músico. Eu, quando fui para o exército, fiquei na boa lá como músico. E hoje eu tenho um grande orgulho de dizer que nós temos um amigo cria daqui de Quissamã, né? Veio depois da gente, tocou na distante aqui com a gente, que ele está no Rio Grande do Sul, Alegrete, na cidade de Alegrete. Flávio, músico, militar, paraquedista. Quer dizer, tem uma carreira toda formada por conta da música e surgiu daqui de Quissamã. A banda começou a tocar em Macaé, Campos, Cabo Frio, Conceição do Macabu, Rio das Ostras, assim, várias festas nas regiões aqui. O maestro que tinha aqui na época era o senhor Saturnino Araújo, um trombonista lá de Campos. Ele orientava a gente com o maior carinho e eu era o músico mais novo da banda. E esse meu irmão que tocava logo também foi pro exército, e aí também me motivou, porque daí a 3 anos também fui pro exército. Só que no exército de Macaé não tinha banda de música.
era banda de corneteiro, fanfarra, né? Muita percussão. Cheguei lá, fui fazer o curso de corneteiro. Fiz o curso de corneteiro, levei 4 anos no Exército, não consegui ir para a banda do Exército, como meu irmão conseguiu, o Oscar. E aí resolvi fazer alguma coisa. Fui estudar para ser professor, mas não larguei a música, continuava tocando baile, continuava tocando na banda, participando aí de festas, de casamentos. Nessa época, realmente, eu cheguei a ser músico profissional, porque eu vivia disso aí. Aí voltei, conversei com o Gilmar aceitou a situação de eu pegar a pistola com trompete, né? Aí passou a clave de sol pra mim. Aí aprendi, chegou aí na época, aí fiquei uma semana pro instrumento da banda. Aí meu pai perguntou pra mim assim, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Não é mais uma das suas artimanhas de querer fazer aquele alvoroço, depois enjoar não? Eu falei, não pai, é isso mesmo que eu quero. Aí ele foi e comprou um trompete pra mim. Eu devolvi o da banda. E o meu tenho até hoje que ele me deu, só que não tem condições de uso, né? Porque muitas coisas estão gastas e eu não achei material de reposição, mas está lá em casa guardado. Tem até hoje. Agora, músicos aqui de inspiração para mim que tinha muito. Eu tinha um Edmilson que morava aqui do lado aqui. Edmilson todo dia à tarde, Edmilson estudava. E eu lembro até hoje, hoje eu decorei essa música também. Naquela época era música que para trompetista tocar não era qualquer um não. Estrela de Friburgo, eu lembro até hoje. O aquecimento de Edmilson era Estrela de Friburgo, era uma música difícil pra caramba. Eu ficava ouvindo aquilo, aquilo me incentivava muito. Tem o Cláudio também, né? Claudinho é referência, região aqui toda aqui. Até em Campos, às vezes, tem gente que pergunta, que seu Cláudio toca ainda? Não sei, muita gente pergunta por ele. Flavinho. Tinha muito trompetista bom, né? Tadeu. Você queria chegar no nível dele o mais rápido possível, né? E aí a gente estudava. Muitos foram arrumando ocupação, saindo da banda. Daqui a pouco, quando fui ver, quem que estava segurando a bancada de trompete, primeiro trompete, um piscar de ouro, era eu. Aí é aquela situação, aí você acaba virando referência para uns, para outros também. As pessoas não encontraram a música ainda no Brasil, né? Eu acho que o poder público ainda não sabe o poder que é uma banda de música em sua cidade. Se você for viajar, não precisa viajar hoje com a internet, com o advento da internet, você consegue ter informações de vários países em desenvolvimento, desenvolvidos, que trabalham música em sala de aula. Nós temos uma lei federal há mais de 10 anos que criou a obrigatoriedade da música em sala de aula, só que ainda não atua. Poucos são os municípios que fazem presente essa lei em sala de aula. Mas por que existe essa lei? Porque nos países de primeiro mundo, a música é obrigatória desde o início da sua formação em sala de aula. A música auxilia a interpretação, a música auxilia a matemática, a música auxilia no seu dia a dia, no seu cotidiano. Infelizmente, nós no Brasil não temos esse ímpeto, né? Essa preocupação. Nós achamos que música é só pegar o instrumento e tocar, não é isso, né? Existe algo muito mais além. A sensibilidade do músico é diferente. O poder do músico de olhar o mundo em sua volta, o poder do músico se colocar no lugar do outro é muito maior do que outras pessoas. Não que ele seja melhor, mas a sensibilidade dele é muito maior. Eu tenho fé que algum dia, quando descobrirem o poder da música na vida das pessoas, vão começar a olhar para a gente com outro cuidado, com mais cuidado. Hoje temos musicoterapia, né? As pessoas trabalham música em leitos dos hospitais. Então, assim, ser músico é algo surreal. Em 1990, Quissamã, com a emancipação do primeiro prefeito aqui em Quissamã, o pessoal de Macaé, da prefeitura de Macaé, teve que optar. E o maestro que estava aqui,
o José Bastos Filho. Ele escolheu que eu o substituísse, que ele foi optar para ficar na Nova Aurora, em Macaé. A gente com pouca experiência, que eu não tinha esse pensamento, não tinha essa ambição de reger banda. Aí fui aprendendo. Esse meu irmão já estava na banda do Exército no Rio, começou a mandar o repertório, porque naquela época a gente tinha música, mas não tinha repertório, era difícil. Para xerocar era uma dificuldade danada, a gente tinha que copiar as partituras. O tempo foi passando, a máquina de xerocar veio chegando mais para perto da gente, foi ficando mais fácil. E como eu dava aula de música, os alunos também vieram, foram rendendo, e aqueles músicos antigos que eu alcancei aqui na banda foram se afastando. Alguns já pela idade, né? Outros pelo mercado de trabalho mesmo, não tinha mais horário compatível para ensaio. Eu fui ficando na banda, eu fiquei até 2008, 18 anos. Continuo tocando meu trombone e faço de vez em quando carnaval, a gente não toca mais bailes, não tem a era eletrônica que chegou, já faz bastante tempo, e a gente toca agora só com a banda, carnaval, e assim a gente vai levando. Olha, e na época a gente não ficava só preso à banda, a gente ia tocar uns bailes que ajudavam a gente no orçamento, né? E esses bailes, muitas famílias tinham seu salão, tinha um salão afastado, né? Ali fazia o fado, fazia o forrozinho, fazia festa de aniversário, e nós tínhamos muitos músicos que já não tocavam mais na banda, mas faziam seus bailes e tocavam, e músicos bons, tinham um ouvido que sabia reproduzir qualquer música com muita elegância. Né, de paixão, mas a música é a minha vocação. Foi um dom que Deus me deu e que eu faço questão de transmitir. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou profissional, mas como eu sei fazer, da maneira que eu sei fazer, eu busco mostrar para as pessoas, levar até as pessoas. Hoje, com a facilidade da internet, às vezes eu chego em casa cansado, vou lá, monto meus equipamentos, e faço uma live. Brincadeira, eu troco 5 músicas, como semana passada eu fiz isso. O meu pagamento como músico é a gratidão das pessoas. Como eu ouvi em alguns comentários da minha live, poxa, cheguei tão cansado hoje, quando você estava tocando, eu já dormi melhor, vou dormir melhor. E isso é o meu pagamento, né? O pagamento do músico, do artista. E vira e mexe, eu estou conversando com os colegas aqui sobre essa questão. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com o Aurélio, né, que é o nosso atual presidente, que é músico também aqui, sobre essa necessidade de, ainda que tenha um músico, 2 músicos, 3 músicos, mas essa necessidade da gente estar mostrando que ainda existe isso, que existe a banda União Cuçamanhense, né, que é a minha segunda casa, que a gente pode sentar em qualquer lugar e soprar um instrumento, que seja embaixo de uma árvore. Eu acredito que esse tipo de movimento é o que atrai mais jovens, né, atrai crianças para de repente voltar, né, ao auge das bandas civis. Eu sou o presidente, mas só no nome, né? E existe toda uma equipe
que me auxilia, uma equipe que está junto comigo, me amparando, solidificando a gestão, porque ninguém faz nada sozinho. Se hoje a banda se mantém viva, é graças aos nossos músicos. Nós temos hoje o Claudinho, que vai fazer 74 anos, ainda é músico atuante, nossa referência. Tem o meu maestro, o Marcos Vinícius, que eu tenho como referência, e não só eu, como muitos músicos aqui, né, da nossa região tem ele como referência também. Eu tenho o Gilmar, né, que hoje eu devo o que eu sei ao Gilmar, que foi a minha grande fonte de inspiração, né? Eu também dou aula de geografia e assim, até mesmo minhas aulas de geografia eu me inspiro nas aulas que o Gilmar Ferreira Gonzaga ele ministrava pra gente aqui na banda. Na época o Gilmar era o professor maestro, não existia a tecnologia que tem hoje. Então tínhamos 75 músicos. Hoje nós temos essa dificuldade porque a tecnologia, ela muitas vezes, ela vem para o bem, mas em alguns pontos culturais ela atrapalha. É mais atrativo para a criança ficar, né, fazendo TikTok, fazendo esses aplicativos, né, de Instagram, de Facebook, do que vir para cá para a banda para estudar. Porque realmente o início musical, ser músico, partitura, é enjoado, tem que gostar. E muitos não querem isso, né? Então, assim, mais é um desafio. Acredito que com parceria com o poder público, municipal, estadual, federal, a gente possa estar resolvendo isso. Na banda eu sou professor e maestro. É até engraçado ser na frente da banda regendo, olhando para Gilmar, lá tocando. O cara foi meu professor, me ensinou tudo que eu sei. Sou grato a ele a tudo isso. E hoje a gente está na frente da banda e olha o cara sentado lá. Não é porque que eu estou na frente da banda que eu sou o melhor de todos. Assim, foi uma oportunidade que me apareceu, assim, com muito sacrifício também, que no início eu não queria, mas aí Aurélio, amigo de infância, eu conheço o Aurélio antes de música, né? A gente estudou junto, depois que nós entramos na banda, se formamos junto no primeiro grau, ficou quase que irrecusável, né? O convite dele. Não é à toa que teve uma época aí que a banda ia mudar a diretoria. Eu até comentei com o Aurélio, se você não continuar, eu tô abrindo mão de tudo. Não vou ser nem professor, nem maestro. Aí ele falou assim, não, Timar, eu vou continuar. Enquanto tiver luz, a esperança. Estamos aí. Eu acredito muito que Samuel é um celeiro musical. Eu sempre falei isso. E em todo local, em todos os bairros aqui em Quissamã, de cada 10 crianças, eu acredito que a gente consiga fazer um músico. Seja ele do violão, seja ele do saxofone, seja ele da tuba, do trombone. Mas é necessário a gente despertar isso. A palavra hoje é despertar essa curiosidade, né? Como que você toca, né? Como que você consegue entrar no ritmo? Música é matemática, o compasso, o tempo da música. Isso é que faz o grande enredo. Eu acredito muito ainda nesse movimento cultural chamado banda de música. Hoje, numa banda de música, você pode colocar, microfonar um violão, uma guitarra, um violino, né? A banda de música pode acompanhar uma pessoa que está cantando. Quer dizer, existe todo um movimento que eu acho necessário que a gente siga também para a gente não ficar paralisado no tempo, né? E também não deixar perder a essência. Então você cria todo um sistema que já existe, já é proporcional, já tem a própria internet, né, para criar
todo esse ambiente e não deixar morrer esse movimento que é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. O pessoal naquela época, quase todo mundo da banda cortava cana. Quase, bem, os que eu alcancei aqui na banda, quase todos eles eram cortador de cana. E um era motorista, outros eram carpinteiros, pedreiros. Era o pessoal que eles escutavam muito rádio. Escutavam o radinho de pilha, outros lá no corte de cana, trabalhando e assobiando aquelas músicas bacanas, e outros iam só ouvindo. E esse que estava ouvindo, depois chegava no instrumento e conseguia reproduzir. Treinava bastante, né? Tinha bastante trabalho, mas no final acabava executando aquelas músicas. Em 1960, seu Cris Barcelo, eu não estava na banda ainda, porque eu nasci em 62, seu Cris Barcelo reativou a banda para tocar na festa do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo. Então ele chamou o senhor Caseque, que é um carpinteiro, músico antigo, morava dentro da fazenda São José. Eles reativaram a banda, reuniram aquele monte de músicos e começaram a fazer, tocar a festa da Penha. E isso aí, o dono da usina na época também liberou espaço para ensaio, comprou alguns instrumentos e a banda voltou, foi reativada nessa época, né, que se encontra até hoje. Aí o que acontece? Todas as festas, como o sucesso na festa do Carmo foi bom, todas as festas começaram a chamar a banda para participar. E a banda tocava as procissões de todas as festas. Tocava as procissões, aquele monte de gente, porque não existia show eletrônico, né? Luz elétrica era coisa nova aqui na nossa cidade naquela época. Então era a banda mesmo que era a única atração musical, né? Mas naquela época era só domingo e segunda, e as outras festas só aos domingos, porque segunda-feira todo mundo tinha que trabalhar. Festa do Carmo, Festa do Machadinha, Campo Santo Antônio, né? Essas festas aí, Morro Alto, depois, mais tarde, Barra do Furado, a banda passou aí também, porque antes de Quissamã virar município, não ia Barra do Furado. Eu começo a contar minha vida musical pela primeira festa da Penha que eu toquei, aos 13 anos. Então, um ano depois, eu toquei minha primeira festa da Penha, né? E aí, né, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e aí chega na adolescência, nas namoradinhas, etc e tal. E seu Cris tinha uma maneira engraçada de dizer, que ele chegava nas festas e falava, tá vendo? Aí esses meninos estavam tudo na rua, eu peguei e levei pra banda. Mas é uma verdade, né? Era uma verdade. A gente estaria jogando bola, correndo, né? Brincando na rua de fato. E ele acabou convidando, muitos de nós viemos pra cá e tiravam um tempo. A gente tinha nosso tempo de jogar bola, tinha nosso tempo de brincar com os amigos. Mas o engraçado é que eu me lembro exatamente, na época que eu aprendi música, que foi para estante junto, que a gente fala de ir para estante, né? Quando você sai da sala de aula, que está aprendendo teoria, para você ir para tocar com os outros músicos, né? O ensaio é o auge do aprendiz, né? O primeiro ensaio é o auge. Então me lembro exatamente desse período do compromisso, né? Foi para estante. Na época, eu, Marcelo Chagas e Edmilson Barcelos, nós três. Então, o maestro avisou, ó, na próxima quinta-feira, os ensaios eram às quintas, na próxima quinta-feira vocês vão tocar a primeira música. Aquilo para nós tinha um senso de responsabilidade, que o horário podia ter um futebolzinho 4 horas da tarde, mas se o maestro falasse que 4 horas da tarde a gente ia ensaiar as músicas do ensaio, 4 horas da tarde a gente estava aqui. E era certinho. Chegava aqui, ensaiava. Até que chegou o dia a gente ir pra estante, né? Tocar a primeira música. Minha primeira música que eu toquei, Valsa Maria da Glória, que é um compasso ternário simples. E é uma música muito tranquila de tocar. Então, peguei o saxofone, era só pam, 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 pam. O saxofone era só marcação. E o dobrado Irineu Machado. Duas músicas que eu toquei no ensaio. Gilmar vai estar no ensaio, né? Era uma das referências dos garotões aqui, era Gilmar. Gilmar vai estar no ensaio. E agora? Se você errar uma música lá, cara, Gilmar já toca 200 anos. Mas graças a Deus foi tudo certo.
coisa que eu sempre falo pro meu filho, e meus filhos, né? Que você pode ter casas, você pode ter carros, você pode ter muito dinheiro. Mas se você não for uma boa pessoa, se você não fizer o bem às pessoas que estão à sua volta, quando você não estiver mais aqui, né, quando Deus te chamar, você em poucos anos, você é esquecido. Quem vai lembrar de você são seus famílias, seus familiares, às vezes, né? Mas depois de 30 anos, ninguém lembra mais de você, nem os seus próprios familiares. Mas se você faz as coisas certas, as coisas boas, voltadas em prol do próximo, sem querer nada em troca, mas por fazer o bem, porque você está beneficiando vários, assim como o seu Clites fez, né? Hoje estou aqui, eu trabalho, meu trabalho é voltado à música. Quantos hoje vivem disso? Então, nós temos gratidão por seu Clites. Ele pode, hoje tem uma década, né? Mais de uma década que ele já se foi, né? Está com Deus. Mas ele vai ser lembrado por 50 anos, por 100 anos, pelas coisas boas que ele fez. Então é esse legado que eu deixo para vocês que estão nos assistindo. Faça o bem o máximo de pessoas que vocês puderem. A União Quissamoense, ela representa o município de Quissamã, vai fazer agora 106 anos. Nós estamos em 2021. E Quissamã era um pingo no mapa. Era uma sujeirinha, um borrão no mapa. Mas a banda musical União Quissamoense já representava esse município aqui, que era um bairro, né? Depois distrito, mas já representava. Então as pessoas têm que ter respeito pela União Quissamoense, tá? E acredito que daqui a alguns anos, não que não tenham respeito, mas a valorização da nossa centenária vai ser muito maior, rumo aos 200 anos. Olha, eu espero que as gerações próximas consigam ter o mesmo carinho que a gente vem tendo, porque foi muito importante na minha vida, na minha formação como homem, na minha formação profissional, e eu devo praticamente tudo que eu tenho na minha vida à música. E a música começou tudo aqui na banda, tudo começou aqui. Esse meu irmão também fala a mesma coisa, o Oscar. Ele conseguiu tudo porque o começo foi aqui na banda. Então nós tivemos uma vida de música. Hoje a gente está em outra fase, outra época, a eletrônica tomou conta, aí a tecnologia chegou, aí não vai parar, vai só evoluindo, só em estar junto dos companheiros, executando aquilo ali, você está vendo que o colega do seu lado está brilhando, está te levantando, está fazendo aquilo que você gosta, e você tem como admirá-lo, e ele é a mesma coisa, né? É bem diferente que um produtor sozinho. Ele faz tudo aquilo no estúdio, não tem ninguém para trabalhar, porque ele sabe, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, e vai ser assim, se não ficar bom ele apaga, reproduz, né? Porque hoje uma pessoa com teclado em casa, ele prepara o show todinho. E eu estou falando isso porque eu tenho 2 filhos que são músicos também, eles fazem show de forró, né? Meus netinhos estão chegando, já estão fazendo alguma coisinha, então a gente fica feliz com esse desenvolvimento. Mas a parte da coletividade, os amigos em volta, ao seu redor, isso aí faz uma grande diferença. Eu não sei como vai ser isso lá na frente. Olha, eu gostaria de deixar o seguinte, deixar um legado, né? Que a música, no início, ela é bem chatinha, a parte teórica. Mas depois que você pega um instrumento que você deseja tanto e aquilo pode te levar para uma carreira militar ou uma carreira de músico profissionalmente, tocar na noite, tocar um casamento, tocar uma recepção de aniversário, alguma coisa assim. É porque música hoje em dia, infelizmente tem essa pandemia aí que atrapalhou um pouco esse lado nosso, mas devagarinho as coisas estão voltando. Então nada é um extra mais que entra para ajudar a família. Se um dia eu puder ser lembrado, se alguém lembrar de mim, né, que se lembre como o Robertinho da banda, como eu sempre geralmente sou lembrado, né? Robertinho da banda, que é um menino que aprendeu música com 12 anos,
hoje já está próximo aos 51, e enquanto o pulmão permitir, tiver condições de soprar, eu vou soprar. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui um pouco falando da banda, eu poderia falar muito. Valeu! Há mais de 100 anos, a banda União Quissamaense toca as nossas emoções. Presente nas festas e cortejos, procissões e datas cívicas, carnavais e alvoradas. É sempre uma alegria ver a banda passar. É sempre uma grande alegria ouvir a banda tocar. Nessa primeira produção, permanece a nossa admiração e respeito a todos os músicos, componentes, integrantes, familiares e diretoria que ao longo dos anos fizeram com que a banda musical União Quissamaense permanecesse à disposição da sociedade no município de Quissamã.